Até o 11, irmãos acharam? Amém. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei que não comesse? Feche sua Bíblia, por favor, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença e a igreja já orou o Senhor. Quero orar ao Senhor, confirmando, Senhor, e somando a minha fé com a fé do teu servo, não anulando a oração que me antecedeu, mas somando, ó Senhor, com a fé da igreja, com a fé do irmão, e pedindo ao Senhor, continue falando conosco. Existe em nós, ó Deus, uma necessidade de continuarmos ouvindo a sua voz, que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar, nos exortar, nos convencer e nos converter pela tua palavra. Se porventura tem alguém em nosso meio ou no alcance do som do microfone, desviado, afastado, com a aliança quebrada, fora da comunhão, fora dos seus caminhos, eu peço ao Senhor, pelo poder da tua palavra, traga ele novamente, traga ela novamente, para que possamos juntos continuar glorificando e exaltando o teu nome, na beleza da tua santidade. Seja conosco, é o que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, irmãos, com toda a liberdade. Nós estamos adorando o nome do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que está narrando o princípio da queda. Haja vista que no capítulo 1, Deus, pela sua palavra, ele disse e haja, né? Se os irmãos forem ler, Deus criou tudo que há no mundo, as flores, as árvores, sol, luz, estrelas, noite, dia, mar, rio, enfim, tudo que os nossos olhos conseguem ver que está no mundo foi criação de Deus. Existe uma dúvida ou uma pergunta para aqueles que tentam entender Deus. Eles perguntam como é que Deus existe, ou será que Deus existe? Nós não conseguimos ver. Nós conseguimos ver o Criador através da sua criação. Tudo que nós vemos no mundo, tudo que nós conseguimos ver, ouvir ou saber, principalmente quando aponta para a natureza, foi Deus que criou. É por isso que o mar tem limites. É por isso que o sol não cai na nossa cabeça. É por isso que a lua não cai. É por isso que as estrelas não caem. Porque tem uma mão poderosa que está sustentando tudo isso, que é as mãos do Criador. Aleluia. Deus, ele é maior do que nós conseguimos imaginar. Então a teologia, seja ela sistemática ou não, ela não é para explicar Deus, por mais que tem matérias e matérias que falam sobre vários assuntos, mas a teologia ela é insuficiente para explicar a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus insondável, nosso Deus é um Deus imutável. A Bíblia diz que a terra, ele está sentado sobre o trono, o pastor falou aqui que ele está sentado sobre o trono, e a terra é uma estrada para os seus pés. A Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo nome. A Bíblia diz que na concha das mãos de Deus ele pega toda a água que há no mundo. Irmãos, então não tente entender, não tente com a sua mente limitada entender quem é esse Deus. Você tem que se sentir privilegiado que um Deus todo-poderoso, um Deus imutável, um Deus insondável, um Deus onipotente, tem
todo poder, onipresente, está em todo lugar, todo tempo, e onisciente, conhece o nosso pensamento antes de nós pensarmos. Um Deus dotado de todo poder, Ele olhou para nós, seres humanos falhos, pecadores e errantes, e nos escolheu para ser seu servo. Então, quando você entra para uma igreja como essa e escuta falar desse Deus soberano, se isso for motivo para você dar glória, faça isso. Se isso for motivo para você honrar, faça isso. Que é um Deus grande, todo-poderoso, olhou para nós, nos escolheu, nos chamou, nos lavou, nos tirou da condenação do pecado e nos prometeu que iria vir para nos levar para morar com Ele no céu. Se tem alguém que vai subir para morar com Jesus no céu, glorifica e exalta o nome desse Deus. As criações ou a criatura desse Deus revela um pouco de quem Ele é. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre esse Deus, mas nós temos que entrar no texto que nós lemos. Capítulo 1, o Senhor cria tudo que é o mundo e tudo o que tem nele. Dá luz ao mundo que estava com trevas. Capítulo 1, ele cria os animais. Capítulo 1, ele cria tudo que nós já lemos. No capítulo 2, ele também conta detalhes da criação do homem. A Bíblia diz que durante 6 dias o Senhor fez a sua obra e no 7º dia ele descansou. Descansou não é porque ele estava cansado, descansou porque ele tinha terminado a sua obra. E nessa feita, nesse trabalhar de Deus, ele fez o homem. Diferente dos animais, diferente das árvores, diferente das plantações, diferente das águas. Ele fez o homem com as suas próprias mãos. Ele pegou o pó da terra, formou o boneco, soprou nas suas narinas. E a Bíblia diz que o homem tornou-se alma vivente. Deus cria todas as criações e cria um lugar chamado Éden. Esse lugar onde estavam as plantações, onde estava tudo que nós lemos no capítulo 1. E nesse lugar chamado Éden, o Senhor coloca um jardim. Dentro do Éden, o Senhor coloca um jardim que nós conhecemos como o Jardim do Éden. Versículos 4, versículo 5, versículo 6 do capítulo 2 vai dizer que o Senhor ele aguava, né, as plantações, não é com chuva, porque até então não choveu. A primeira vez que choveu foi com Noé, né? E a Bíblia diz que subia da terra um vapor para molhar as plantações. E o Senhor assim cuidava daquilo que Ele criou. No versículo 5 diz que Deus criou o homem e colocou ali no jardim do Éden, ou no Éden. Para quê? Para lavrar e para cuidar. O homem não precisava de trabalhar para comer, porque Deus o dava sustento. O homem era sustentado pela providência e a provisão de Deus. O homem até então foi feito para ser criatura eterna. O homem foi feito para viver eternamente. Agora Deus criou o Éden, Deus criou o jardim, colocou o jardim no Éden, criou o homem, colocou o homem no jardim no Éden, para lavrar e para cuidar daquele lugar. Haja vista que, ainda no capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor deu ordem para Adão colocar o nome em todos os animais que Deus tinha criado. Adão olha para os animais e nomeia-os. Todos os nomes que nós sabemos dos animais, me parece que foi Adão quem colocou. O homem culto, o homem feito para viver eternamente. Irmãos, a Bíblia diz que toda a viração do dia, todos os dias, o Senhor ia no Éden. Para quê? Para conversar com Adão, para ver como que estava a sua criação. O Senhor se manifestava no Éden e Deus tinha uma intimidade tal com Adão. Aleluia! Toda a viração do dia, Deus descia, se manifestava no Éden e conversava com o homem. O homem até então, na era da inocência, ele estava nu, não precisava de roupa, porque ele estava nu, porque ele ainda não tinha pecado, o homem ainda não tinha uma mente pecaminosa.
Fisicamente ele estava nu, ele não estava com roupa. E Deus decide para conversar com Adão uma intimidade tal, uma conversa tal, uma amizade tal, que o Senhor decide ter com o homem, porque todas as vezes que o homem se resolve se entregar para Deus, Deus se manifesta para quem se entrega para Ele. Todas as vezes que o homem decide ser fiel a Deus, ele também recebe a fidelidade de Deus para com ele. Toda a viração do dia, Deus se manifestava no Éden. E aqui eu começo a pregar. A Bíblia diz que Adão viu que os animais estavam com parto. E a Bíblia diz que não achava nenhuma adjuntora tal, nenhuma outra criatura que tinha a forma e o jeito de Adão. Só que no final do versículo do capítulo número 2, a Bíblia diz que não é bom que o homem vivesse só. Deus estava com plano de fazer para ele uma adjuntora. Deus estava com plano de fazer para ele uma mulher. Deus estava com plano de fazer para ele uma esposa. A Bíblia diz que veio um sono tão forte sobre Adão que ele caiu e dormiu. O homem voltou à sua origem. Existem algumas traduções que diz que Adão, nesse tempo aqui, ou nessa ocasião, ele não só dormiu, ele morreu ali. E durante o tempo que ele estava caído, a Bíblia diz que o Senhor tirou uma das costelas de Adão e fez uma mulher. A Bíblia diz, irmãos, que depois que o Senhor tirou a costela, o Senhor fechou aquela ferida com carne. Observe só, o texto está nos dizendo que o Senhor está dando vida à sua criação. E para a tua criação não fica só. Ele fez alguém que era igual fisicamente. Ele fez uma mulher. Adão se levanta do sono, olha para aquela mulher e diz: certamente essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Versículo de número 23. Esta agora é osso do meu osso, carne da minha carne, e será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Versículo 25. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Que maravilha! Que maravilha! Jardim perfeito, o Éden perfeito, o homem perfeito, a mulher perfeita. Só que o capítulo 3 começa dizendo: e a serpente era a mais astuta entre os animais. O diabo entrou na serpente, a serpente se aproximou da Eva e primeiro ela perguntou: o que é que Deus te falou? Lá atrás eu tinha falado com Adão: está aí, Adão, toda a árvore do fruto está no jardim do Éden, podem comer delas livremente, só não comem do fruto da árvore da consciência do bem e do mal e do fruto da árvore da vida. E Satanás está perguntando: o que é que Deus te falou? Porque o propósito de Satanás é dizer tudo ao contrário daquilo que o Senhor está falando. A palavra de Deus foi: não come dessa fruta. Tem outras frutas, tem maçã, tem uva, tem pé, mas não come dessa porque não pode. E Satanás chega no pastor e diz: o que é que Deus te falou? Porque Satanás está querendo, irmão Rosa, saber qual é o nosso segredo com Deus. E o que o Senhor disse a nosso respeito está dito. Mas Satanás está perguntando: o que é que ele te falou?
porque com certeza o que ele te falou é tudo mentira. Ela olhou para ele e falou assim: o Senhor falou para não comer do fruto dessa árvore aí. Tem outras árvores, tem outros frutos. O jardim é grande, o Éden é maior do que o jardim. Eu só não posso comer dessa árvore. E Satanás falou: é mentira. É mentira. Deus está mentindo para você, porque no dia que tu comer dessa árvore, comer desse fruto, você não vai morrer, você vai ser igual a ele. Sabendo do bem, sabendo do mal. Irmãos, isso é muito sério. Porque o capítulo 28 de Ezequiel está contando a história de um rei que simbolicamente aponta para Satanás. Porque ele era o querubim ungido. Ele era o querubim ungido. O texto diz, cara, que ele colocou no seu coração assim: eu vou subir até Deus, vou me assentar no trono dele e eu serei igual a ele. O desejo de Satanás é esse. Ele está dizendo: o que é que Deus te falou? Só falou para eu não comer, só falou para eu não negociar, só falou para eu não tocar, só falou para eu não seguir, só falou para eu não agir como. E Satanás está dizendo: é mentira. Você pode tudo, rapaz. Come desse fruto, porque se você comer, você não vai morrer. Irmãos, eu vim pregar nessa noite para a igreja e te dizer: você já ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus foi: não coma desse fruto. Não troque a voz de Deus pela voz de Satanás. Não troque a ordem de Deus pelos desígnios do inferno. Eu sei que é difícil dar glória nessa hora. Só que Eva, que recebeu o recado de Deus através de Adão, está dando ouvido à voz da serpente. E todas as vezes que nós ouvimos a voz da serpente, nós desviamos do caminho que o Senhor tem traçado para nós. Aleluia, aleluia. Ela está dando ouvido à serpente, está dando atenção e talvez perguntando: fala mais que eu estou gostando desse assunto, fala mais que eu estou gostando disso de comer dessa árvore. E a serpente está falando, mas só que Deus já falou lá atrás, ele diz: não come, não come. E a serpente está falando: é mentira, rapaz, pode comer desse jeito, pode enfiar a cara nisso. Então você, meu querido, se você já ouviu a voz de Deus, se você já tem o recado de Deus para a tua vida, não dê ouvido a Satanás. Marcos, como eu sei que a voz é de Satanás, sempre que a voz for do inferno, ele vai tentar te levar pelo caminho ao contrário daquilo que Deus diz. Se o Senhor falou, vai para frente, caminhe para frente. Se o Senhor falou, obedeça, obedeça. Não dê ouvidos ao inferno. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Versículo 2. A serpente falou: se você pegar desse fruto aí, você come, porque é bom. Nós precisamos de estar atento às oferendas do diabo, porque fisicamente tudo que o Satanás oferece é bom para a carne. O mundo está gritando: vai, rapaz, é só uma noite. Envia, rapaz, é só uma mensagem. Clica, é só um vídeo, ninguém está vendo. Mas o céu está dizendo: santificai-vos hoje, santificai-vos hoje. Satanás está gritando: pega, não tem ninguém vendo. Pode fazer, ninguém está te olhando, mas o céu está dizendo: eu já te dei uma ordem. Eva conversando com a serpente cheia de diabo, cheia de demônio, endemoniada. O Senhor está dizendo: não come.
Não come, Eva, não come, Eva. E Satanás está falando, é só uma mordida, rapaz. Mas é essa mordida que vai ser o suficiente para nos tirar dos desígnios do Senhor. Mas nessa noite eu profetizo em nome de Jesus que todas as propostas do inferno contra a nossa vida, que todas as propostas do inferno contra o nosso ministério, que toda a proposta do inferno contra a nossa casa não prosperará. Não prosperará. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está na luz é melhor do que está na terra. Está em Cristo é melhor do que está com o diabo. Está no céu é melhor do que está no inferno. Não ceda. Aquela palavra da serpente entra no coração de Eva. E o versículo de número 6 me assusta, porque ele diz, e a mulher, irmão Luiz, ele diz que Eva, ela olhou para a árvore. Irmãos, não é a primeira vez que Eva tinha olhado para a árvore, mas dessa vez, depois da dica de Satanás, ela está olhando diferente. Ela falou, irmãos, eu tenho que pegar a mensagem que o Senhor me confiou, senão eu passo mal. A Bíblia diz que Eva, ela olhou para a árvore, vendo que ela era bonita, desejável aos olhos e boa para dar entendimento. Ela pegou o fruto e comeu. Oh, Eva, cuidado, Eva. O Senhor já está te dando um sinal demais, Eva, que isso é coisa de Satanás, minha filha. Ei, querido, o Senhor já está te dando um sinal demais. Corre que é laço, chuta que é macumba, abra mão das propostas de Satanás. O Senhor está falando, ei, se tu olhar para mim, você não vai olhar para as propostas do inferno. Se seus olhos estiverem fitados em mim, você não vai olhar para a tempestade. Se cair, não vai dizer que o Senhor não falou com você. Ela olhou, não como as outras vezes. Ela olhou porque agora Satanás lançou uma semente, a semente caiu na terra, que é o coração, e está dando fruto. Ela olhou, desejou, pegou, comeu. Esses são os 4 passos para o pecado. Primeiro, olhar. Segundo, desejar. Terceiro, pegar. E 4, consumir. A gente chama de ato consumado. Mas não, hoje é culto de libertação. Essa mensagem não encaixa, irmãos. Foi Jesus quem me deu. É melhor você ouvir que tem que abrir mão do pecado enquanto há tempo do que você cair no laço. Pastor, Deus disse que ela olhou, viu, desejou, pegou e comeu. E pelo incrível que pareça, se é que isso parece incrível, ela pegou do fruto e a Bíblia diz que ela deu para Adão, seu esposo, e Adão comeu. Ô Adão, o que é que o Senhor te falou na intimidade, Adão? Oh, querido, o que é que o Senhor está te falando? Cuidado com as ofertas do mundo. A Bíblia diz, irmão, só para nós chegarmos onde devemos e concluirmos. Adão pegou, comeu, e na mesma hora caiu as escamas que estavam nos olhos. E eles olharam para si e viram que estava nu. Ficou nu até agora, não percebeu, não tinha encontro algum. Mas depois que o pecado entrou, eles olharam para si e falaram, eu estou nu, eu estou sem roupa. Só que ao concluir esse versículo, a Bíblia diz que na viração do dia,
o Senhor apareceu no jardim outra vez. O Senhor apareceu no jardim de novo. Porque era ali, o ponto de encontro do homem com Deus, da criatura com o Criador. E o Criador veio para o encontro. Quando chegou lá, irmãos, Adão não estava no lugar do encontro. Porque o pecado na vida daqueles que o aceitam tem poder de nos tirar do lugar do encontro com Deus. O pecado, quando é visto, desejado, praticado e executado, ele nos tira do lugar da comunhão. E Deus se manifestou de novo e diz: Adão! Aleluia! Onde você está, Adão? Ontem eu vim aqui, você estava no lugar do encontro. Ontem eu vim aqui, você estava aqui. O que é que aconteceu? Onde você está? Deus não fala em encontro. Ele se manifestou para nós e falou: Adão, você está onde? O que é que tem te tirado do lugar do encontro com Jesus? O que é que tem te feito ficar em pé no lugar onde você ficava de joelhos? O que é que tem te movido no lugar onde Deus se manifestava para você? Eu vim aqui como profeta do Senhor para dizer: Deus estabeleceu em alguns pontos de encontro e não está te achando. Adão, onde é que você está? O versículo que lemos diz que ele falou: Senhor, eu ouvi a sua voz do jardim e me escondi porque eu estava pelado, estava nu. Eu peguei uma folha de figueira e me cobri. E o Senhor faz uma pergunta para ele, missionário, e a pergunta é a seguinte: quem é que te falou que você estava nu? Porque ontem você também estava e você não estava nem aí. Quem é que te contou que você estava nu? E faz a segunda pergunta, e a segunda é: porventura você comeu do fruto que eu falei para tu não comer? Mas se Deus é onipotente, como você disse, ele perguntou porque ele não sabia? Não! Ele perguntou porque ele sabia, mas queria saber se Adão tinha coragem de confessar o pecado. Jesus, a mensagem é tua. Você comeu do fruto, Adão? Ele falou: Senhor, eu comi. Oh, irmão, se Jesus perguntasse para alguém aqui nessa noite, se o Senhor fizesse essa pergunta que fez para Adão, para nós, irmãos, qual seria a nossa resposta? Agora o homem que era feito para viver eternamente peca. Agora a sua vida humana tem limites, não é eterna mais. Ele falou: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto, eu comi e aconteceu isso. Ele falou com a mulher: o que é que aconteceu? Ela falou: Senhor, foi a serpente que falou comigo. Ele fala com a serpente, dá a punição para a serpente, dá a punição para Adão, dá a punição para Eva. E pior do que tudo isso, a Bíblia diz que o Senhor os tirou do jardim do Éden. Tirou do jardim, mas ainda estava no Éden. Colocou um arcanjo como espada flamejante que rodava todo o jardim. É para eles não entrarem e comerem da árvore da vida e viver eternamente. O que é que tem te arrancado do paraíso, do jardim do Éden? Pelo primeiro Adão, o ser humano saiu do lugar da intimidade.
pelo segundo Adão, que é Cristo, ele morreu, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. De alto a baixo. Nós lemos aqui na palavra introdutória, João, na visão, falando assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pelo primeiro Adão, o ser humano saiu do jardim do Éden físico. Pelo primeiro homem pecador, o ser humano saiu do lugar da intimidade terrena. Pelo pecado do primeiro homem, do primeiro Adão, nós fomos tirados do jardim do Éden. Mas pelo sacrifício do segundo Adão, que é Jesus Cristo, tem um novo Éden preparado para nós. Há um novo céu, uma nova terra. E ele dirás: vindes, benditos de meu Pai, recebei por herança aquilo que foi preparado para você antes da fundação do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós até pecamos, nós até falhamos, e o nosso pecado, a nossa falha nos tira, nos desliga da intimidade com o nosso Senhor. Mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus Cristo, que nos lava, que nos rende, que nos comprou, ele diz: agora o véu do templo está rasgado, nós podemos dobrar o joelho e orar ao Senhor. Se a Bíblia diz: se por um homem Adão o pecado é todo mundo, por outro homem Jesus Cristo a graça é toda. Onde abundou o pecado, diz a palavra do Senhor, superabundou a graça. Se nós somos expulsos por causa do pecado, a graça nos alcança. O poder de Jesus te alcança nessa noite. A Canaã terrena é muito pouco para nós. O Éden terreno é muito pouco para nós. Nós temos uma cidade santa, a Canaã celestial, um novo Éden, um novo céu, uma nova terra. E a Bíblia diz, irmãos, que lá na beira do rio, no céu, vai ter árvores que vai dar fruto na sua extração própria. Lá no céu não haverá choro, nós lemos, não haverá dor, não haverá clamor. A Bíblia diz que ele enxugará nos nossos olhos todas as lágrimas. Então, se você tem motivo para chorar aqui na terra, fica tranquilo. Lá no céu não tem choro, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem rancor, lá no céu não tem nada. É só cantando: santo, 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 santo és o Senhor, santo. Tem alguém em nosso meio que não é cristão, que não é evangélico, que não é crente, não pertence a nenhuma igreja, não serve a Jesus e quer se entregar a Ele nessa noite? Pelo sacrifício de Jesus, nós somos herdeiros do céu. Se tem alguém em nosso meio que quer se entregar aqui, só levantar suas mãos, eu vou orar pela sua vida. Tem alguém para se entregar a Jesus? Se quer só levantar suas mãos, eu vou orar pela sua vida.